Olá! Então, dando sequência aqui ao nosso vídeo de estado da arte na prática, a gente está simulando aí o momento que você está ainda concebendo o seu tema, e o exemplo é, a gente está fazendo em cima da ansiedade, do tema ansiedade. Então, digamos que você chegou ali, eu estou com ideia de falar sobre ansiedade, a primeira coisa que você vai fazer é o estado da arte. Bom, se você não assistiu os outros vídeos, eu sugiro que você assista para você entender aí o que a gente está falando. Então, voltamos aqui, a gente fez a pesquisa e não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo. O Google normal, na base de dados da Google aberta, normal. Na base de dados da Google aberta, também normal. A temática, tá? A palavra-chave é que você vai colocar aqui. Alguns chamam essas palavras aqui, de descritores. Então, a gente usou como descritor ansiedade em inglês, ansiedade em português, e aqui a gente já viu uma diferença. Enquanto em português nós temos 15 milhões e 500, em inglês nós temos 295 milhões. Ah, professora, Google Acadêmico agora. Então, a gente fez Google normal, que é uma base de dados. Vamos para Google Acadêmico. Lembra do exemplo, nem sempre o que está numa base está na outra. E muitas vezes existem bases que têm alguns materiais específicos. Então eu coloquei aqui no Google normal, digitei Google Acadêmico para você que não está ambientalizado. A gente vai no Google Acadêmico e vai pesquisar. Aqui você vai notar também que foi no Google Acadêmico, anota sempre o dia. Aí, professora, pode ser que eu não use o dia? Pode ser, mas na pesquisa sistemática, quanto mais informações que você tiver, é melhor. Depois eu vou fazer um materialzinho aqui com vocês de advogada do diabo, questionando os materiais, e aí você vai entender o porquê que você tem que anotar tudo. Bom, então a gente foi no Google Acadêmico, e no Google Acadêmico aqui vamos colocar ansiedade em português. Olha o resultado, 415 mil. Você já viu que caiu? 415 mil. Caiu muito, muito, muito. Agora vamos colocar ansiedade. E no Google Acadêmico eu não precisei buscar a extensão em PDF, igual eu fiz no Google normal. Porque no Google Acadêmico eles já prezam para que eles tentam, a inteligência artificial, ela seleciona os materiais que ela acha que são científicos e já coloca lá. Então, você vai ter muitos materiais em PDF, alguns em HTML, mas que eles já selecionaram como pertencente aí ao rol de materiais científicos. Então, vamos lá. Pesquisei aqui, 415 mil ansiedade. Aí, vamos lá, no Google Acadêmico, pesquisando, também hoje, dia 6 de 1 de 2021, em inglês, tá? Ou descritor em inglês, ansiedade. E aí, a gente vai aqui de novo, vou fazer passo a passo aqui com vocês, Google Acadêmico. Aí ele vai me dar aqui, eu entro aqui no Google Acadêmico. E aí eu vou colocar em inglês. E aí apareceu 3.940.000. Professora, por que sempre aparece mais em inglês? Porque é a grande prática do mundo, publicações em inglês. Então, a gente tem muitas publicações. Em 2019, estimavam cerca de uma publicação científica a cada 30 segundos no mundo. Em 2020, esse número diminuiu pela metade. Então, estamos estimando cerca de um artigo científico a cada 15 minutos, ou seja, a cada 1 minuto são publicados 4 materiais científicos. Aonde esses materiais estão? Se dividem nas bases de dados, por isso que a gente tem que ser muito sistemático nessa busca. Então, a gente viu aqui, 3.940.000. Então, vamos lá. Anotamos aqui 3.940.000. Certo? Professora, tá bom? Vamos fazer mais base de dados. Você pode pesquisar. Geralmente, para graduação, os professores já deixam acabar em Google Acadêmico.
Mas os professores de pós-graduação, mestrado e doutorado gostam que você pesquise em mais bases de dados. Vamos pensar agora no banco de teses e dissertações. Banco de teses e dissertações, aqui, ó. Opa, banco de teses, da CAPES, ó. Você tem da CAPES, catálogo de teses. Lembre-se que banco de dados, eles são específicos. Então, cada base de dados é como se fosse bibliotecas diferentes. Se eu venho aqui no banco de dados, no banco de catálogos e dissertações da CAPES, eu vou encontrar uma quantidade de busca e eu tenho que falar, ó, eu tenho que escrever, né, sistematizar, que é o que a gente está fazendo. Então, vamos lá. Google, você não precisa colocar o link de pesquisa que todo mundo já sabe. Agora, eu pesquisei aqui, ó, no banco de teses e dissertações da CAPES. Esse banco de dados de teses e dissertações da CAPES é em português, certo? Então, eu não preciso, nesse caso, me preocupar com o descritor em inglês, ou a palavra-chave em inglês. Eu vou colocar aqui o link, vou colocar também a data. Por que o link, professora? Porque esses sites, eles podem mudar o link. E você pode ser questionado, mas você pesquisou nessa base de dados, que dia, que horas, eu cliquei aqui no link e não mudou o link. E podem existir atualizações em bases de dados como esta, que a mudança de link perde as características da busca. Por que você tem que anotar também cada busca que você fizer, cada detalhe da busca? E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e deixar seus comentários aqui embaixo. Porque a minha busca aqui de São Paulo pode não ser a mesma, os resultados que vêm pode não ser o mesmo seu aí da sua casa, independente de onde você esteja. O que eu busco em inglês aqui, se eu estiver nos Estados Unidos, se eu estiver na Europa, vai vir outra busca, mesmo sendo em inglês, porque existe na inteligência artificial toda uma conexão aí de algoritmos para fornecer esses dados ao usuário. Então, veja, aqui no banco de teses e dissertações eu coloquei o link, é nacional, ele pode mudar. Eu coloquei a data e eu não preciso necessariamente pesquisar em inglês. Então, se eu coloco aqui na busca ansiedade, o que ele vai me trazer? 7.165 palavras que têm ansiedade. Então, vamos lá. 7.165 ou dissertações ou teses, tá? Porque isso aqui é banco de teses e dissertações. Então, você tem dissertação para mestrado, tese para doutorado. Então, aqui, ó, você tem 4.728 dissertações e 2.053 para doutorado. A gente ainda está fazendo a primeira busca, eu vou fazendo com vocês algumas bases de dados e depois a gente volta em cada uma, eu vou explicando algumas peculiaridades de critérios de inclusão e exclusão, beleza? Então, vamos lá. Aí, fizemos aqui no banco de dissertações da CAPES, e vamos fazer banco de teses e dissertações aqui, ó, do BDTD, tá? Do IBCIT. Vamos fazer aqui a outra busca, a mesma coisa. Também é outra base de dados, tá bom? É governamental e essa base de dados não é a mesma que a dela, que é a outra da CAPES. Ai, professora, sério? Sério, CAPES é uma, essa aqui é outra. Pode ser que você encontre dissertações e teses aqui, né, na CAPES, na Google e aqui na BDTD. Mas pode ser que tenham peculiaridades. Então, vamos lá. Vamos pesquisar também só ansiedade, porque provavelmente são nacionais, então os materiais são em português. Então, aqui nós tivemos 4.140 materiais, teses e dissertações sobre, e aqui já separa as instituições, olha que interessante, ó, que publicaram aqui. Então, a gente tem aqui, ó, 4.140, então vamos lá. Banco de teses e dissertações, BDTD. Eu vou colocar o link também. E aqui a gente tem a data também.
e a quantidade. Eu sugiro que quando você vai fazer um estado da arte, você tire um dia inteiro. Por quê, professora? Porque se eu fizer isso aqui com você amanhã, por exemplo, o meu número pode, e as teses e as dissertações que vão aparecer são outros. Então, ou você faz uma base de dados por vez, ou você já faz como eu estou fazendo por características. Então, primeiro eu estou indo de base de dados algumas bases de dados, vendo a quantidade de materiais que ele me traz. Depois a gente vai começar a fazer a seleção de alguns critérios de inclusão e exclusão que você vai considerar no seu material, tá certo? Outra base de dados aqui. Então, a gente foi na Google normal, Google acadêmico, banco de teses e dissertações da CAPES. Então, a gente já está aqui, ó, 1, 2, 3, base de dados com palavras com descritores de português e inglês. E 2 bases de dados de banco de teses e dissertações. Então, como o próprio nome diz, não se confunda, banco de teses e dissertações. Tem professor que fala, eu quero o estado da arte em teses e dissertações. Ok, você vem aqui e vai procurar direto teses e dissertações. Professora, só tem esses bancos de dados de teses e dissertações? Não. Cada universidade tem seu próprio banco de dados e nem todas as universidades que têm seus bancos de dados estão aqui nessas 2 bases de dados. Por isso, mais uma vez, é tão importante você colocar aqui. Eu vou pesquisar agora a mesma palavra-chave em outras bases de dados, mas que trazem artigos científicos. Então, eu vou fechar essa aula, a gente vai continuar essa temática e vai falar no próximo vídeo esse mesmo estado da arte em outras bases de dados, tá certo? Então, a gente volta, mas antes não se esqueça de, antes de sair desse vídeo aqui, deixar o seu like, seu comentário e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até já!